Olá, galera! Matemática básica, regra de 3 composta, parte 2. Na aula de hoje abordaremos o que é uma regra de 3 composta e como aplicar uma regra de 3 composta em um problema. Regra de 3 do tipo composta. Vamos diferenciar a regra de 3 simples e regra de 3 composta? O que seria a regra de 3? O conteúdo regra de 3. É um dispositivo prático na matemática que nós vamos utilizar para resolver alguns tipos de problema. Na regra de 3 simples, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma relação entre duas grandezas. Uma relação entre duas razões. Nessas duas razões, nós vamos conhecer 3 valores e um dos valores vai ser desconhecido. Por isso, nós chamamos de regra de 3 valores. Na regra de 3 composta, eu já vou ter uma relação entre 3 ou mais grandezas, entre 3 ou mais razões. Diferenciado regra de 3 simples e regra de 3 composta, nós vamos então tentar entender resolvendo um problema. Então eu já vou iniciar com a resolução de um probleminha e todas as dicas eu vou dando para vocês de acordo com a resolução. Beleza? Então vamos à leitura do nosso exercício. Um pintor, em 3 dias de trabalho, pinta 30 metros quadrados de uma obra, trabalhando 2 horas por dia. Se ele aumentar para 3 horas de trabalho diário, em quantos dias ele pintará 120 metros quadrados? Percebam que eu tenho o número de dias, o número de horas trabalhadas por dia e a área que esse pintor vai pintar. Então, o que é que nós temos? 3 grandezas relacionadas. Então, a regra de 3 é do tipo composta. Vamos à solução do nosso exercício? Então, vamos lá. Percebam aqui que eu tenho que organizar os nossos dados. Vamos colocar em 3 colunas. A primeira coluna eu vou dizer número de dias, vou chamar de número de dias. A segunda coluna, área em metros quadrados, área que o pintor pintou ou que ele vai pintar. E a terceira coluna, horas por dia, ou seja, quantas horas diária esse pintor trabalha. Preenchendo as colunas, nós vamos ter então, em 3 dias de trabalho, ele pinta 30 metros quadrados, se trabalhar 2 horas por dia. Se ele trabalhar 3 horas por dia, em quantos dias ele vai pintar 120 metros quadrados? Perceba que eu vou fazer análise das grandezas. Eu vou relacionar elas e vou verificar se elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? São aquelas grandezas onde, aumentando um valor, o outro valor também é aumentado. Se eu diminuir o primeiro valor, o segundo valor também é diminuído. As grandezas inversamente proporcionais são aquelas que, se eu aumentar um valor, o outro valor vai ser diminuído. Se eu diminuir o primeiro valor, o segundo valor então vai ser aumentado. Tranquilo? Então vejam bem como é que a gente vai analisar isso aqui. Número de dias é a coluna onde tem a nossa incógnita. É a coluna onde tem o x. Então é com ela que eu devo iniciar. É com ela que eu devo começar a minha análise. O que é que eu espero que aconteça com o número de dias? O número de dias eu espero que aumente. Como essa primeira análise, a análise da primeira coluna, vai servir de parâmetro para as outras, não tem problema se eu colocar para cima ou para baixo, desde que as outras colunas eu faça uma análise relacionando com essa primeira. Tudo bem? Então vejam bem, olha, se o número de dias aumentar, setinha para cima, o que é que eu espero que aconteça com a área em metros quadrados pintadas? Se ele trabalhou mais dias, ele vai pintar uma maior área, então a área vai aumentar também. Setinha também para cima. Essas duas grandezas diretamente proporcionais. Devo esquecer a coluna do meio e vamos analisar a primeira coluna, onde tem a incógnita, com a terceira coluna, onde não tem a incógnita.
Tá bom? O que é que se o número de dias aumentar, o que é que eu espero que aconteça com o número de horas por dia trabalhado? Perceba que se o número de dias aumenta, significa que ele está trabalhando menos horas por dia. Se ele trabalhar mais horas por dia, o número de dias deveria fazer o quê? Acontecer da forma inversa. Então, essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Agora que eu analisei, coloquei então setinha para cima, setinha para baixo. Agora eu vou montar a nossa equação e solucionar. Primeiro membro sempre é aquele que tem a incógnita. Então eu pego a coluna do que tem incógnita, 3 sobre x, igual. No segundo membro eu vou ter as outras duas grandezas relacionadas de forma multiplicativa. Então nós teremos 30 sobre 120 e a outra tem a flechinha para baixo. Eu devo então inverter para que ela se iguale com as outras duas. Então eu vou inverter essa terceira coluna e o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. 3 sobre 2. Olha, 30 vezes 3 igual a 90. 120 vezes 2 igual a 240. Simplificando 0 em cima com 0 embaixo, nós vamos ter, primeiro membro, 3 sobre x igual 9 sobre 24. Multiplicando de forma cruzada, nós temos então 9 vezes x, 9x, igual 3 vezes 24, 72. Esse 9 que está multiplicando no primeiro membro, ele deve passar para o segundo membro na operação inversa. Inverso de uma multiplicação, uma divisão. Logo, x é igual a 72 divididos por 9. 72 divididos por 9 vai dar quanto? 8. Então, x igual a 8 dias. Preste atenção que se eu faço análise das grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Se essa análise ela sai correta, o resultado geralmente sai correto, desde que eu não erre nenhuma multiplicaçãozinha no meio do caminho. Tranquilo? Então esse exercício é um exercício clássico, envolve 3 grandezas, relaciono essas 3 grandezas, analiso se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, resolvo o nosso problema e aí partir para o abraço. Tranquilo? Regra de 3 composta por hoje encerrado. Não esqueça, aprenda o seu novo jeito de aprender. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe o nosso Facebook.